Em Dia com a Política, com Gustavo Viani. Olá a todos, estamos aí de novo, iniciando essa semana, hoje aí, dia 17 de janeiro de 2022. Vamos com tudo agora aí, nessa situação toda da política nacional pegando fogo e seguindo aí o nosso script, né? Hoje a gente vai continuar falando aí dos presidenciáveis e vamos falar hoje um pouco do Ciro Gomes. Ciro Gomes, polêmico Ciro Gomes. E esse episódio 5 nosso, como vocês já sabem também, a gente tem uma parceria aí junto com Rodrigues Dias e Riane, escritório de advocacia e consultoria, e com a FDW Cursos. Então a gente está aqui agora começando e vamos falar um pouco do Ciro Gomes. Para começar, assim, quem acha que o Ciro Gomes é nordestino se engana. Ciro Gomes é paulista, nasceu na cidade de Pindamonhangaba. E assim, o Ciro também tem uma vasta ficha aí de filiações partidárias, né? Ele já foi filiado aí ao antigo PDS, né? Quando ele foi eleito a primeira vez para deputado estadual. Pessoas falam que ele foi da Arena antes de ser do PDS, que o PDS foi, na hora que acabou a Arena, surgiu o PDS, mas era o partido de direita, né? Da década de 80 aí, era o PDS. E aí depois, mas a situação da Arena não consta a filiação dele na Arena, mas no PDS sim, inclusive foi eleito deputado estadual pelo PDS. Isso foi em 82. Em 83 ele foi pro PMDB, grande PMDB aí, que ele foi para lá. E depois do PMDB ele passou pelo PSDB. Ele foi acompanhar aí o seu amigo particular Tasso Gereissati, senador inclusive hoje aí, Tasso Gereissati, e que levou ele para o PSDB, que era aí, né? O PSDB foi um racha que houve dentro do PMDB, né? E aí ele foi para o PSDB. Depois do PSDB ele foi para o PPS, que hoje é o Cidadania, que era o Partido 23. Aí ele foi para o PPS, que o PPS também acabou, era um partido que era o antigo Partido Comunista Brasileiro, que era presidido pelo Roberto Freire, mas acabou se virando PPS, Partido Popular Socialista, e depois virou Cidadania. Mas a gente lembra bem, né? Como é que o PPS, quando já virou de PCB para PPS, ele já deu uma guinada programática também, se tornando um partido aí de centro-direita, né? Então nota-se a relação do Ciro muito próxima aí com o centro, com a direita, em que pese, né, as questões que ele sempre gosta de mostrar e colocar como um homem aí de esquerda. Então, assim, mas aí o Ciro foi do PPS, o Ciro foi para o PDT. Ele foi para o PDT. E aonde que se encontra aí no PDT até hoje. Então, ele nas eleições dele, né, ele vem disputando eleições presidenciais há muito tempo, né? Ele foi candidato a presidente a primeira vez em 1998, que inclusive assim ele estava aí na filiada aí ao PPS, né? E como ele viu que ele não tinha espaço também junto ao PSDB, da qual ele estava vindo, ele pulou para o PPS e foi a primeira candidatura dele à presidência
da República foi em 1998. Depois, a segunda candidatura dele foi em 2002, 4 anos depois, que ele também aí, ele conseguiu formar uma frente aí em 2002, uniu o PTB, PDT e o PPS, né, denominado aí Frente Trabalhista, e o Leonel Brizola ainda estava vivo, e tinha 80 anos na época aí e tal, e o Brizola leu na solenidade que conseguiu unir isso, ele leu a Carta Testamento de Getúlio Vargas, e ao final da história, assim, Lula, o Ciro acabou perdendo a eleição, foi para o segundo turno, o Lula com o Serra, e que ficou aí, né? O Lula ficou com 46% dos votos, o Serra ficou com 23%, o Garotinho ficou em terceiro lugar com 18%, e o Ciro Gomes ficou em quarto lugar com 12%. Isso na primeira candidatura dele, na segunda candidatura dele em 2002. Na eleição de 1998, que o FHC foi eleito, Fernando Henrique Cardoso, foi eleito no primeiro turno com 53% dos votos. O Lula ficou em segundo e o Ciro Gomes ficou em terceiro. Nesse caso aí, ele teve 10% dos votos. Então, ou seja, de 98 para 2002, ele aumentou a votação dele. Ele aumentou ela em 2%. E depois o Ciro continuando aí as candidaturas dele a presidente, ele abriu mão da candidatura de 2006, né? Porque ele fazia parte do governo Lula como ministro, ele foi ministro da Integração Nacional do governo Lula, e aí em 2006 ele veio candidato a deputado federal, ficou de 2006 a 2010 aí como candidato a deputado federal. E na eleição de 2010, né, que foi a primeira eleição da Dilma, o Ciro declarou que se o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, disputasse a presidência, sua candidatura não seria mais necessária, uma vez que a presença do Tucano seria muito importante para o nosso país, né? Abre aspas, Ciro Gomes disse: o Aécio pode convocar todos os brasileiros decentes de todos os partidos, que é como ele faz em Minas Gerais, e celebrar um projeto de país que dê avanço ao que o presidente Lula representou. E aí, depois em junho de 2017, já prestes à eleição passada, né, de 2018, que ele perdeu também, que teve a polêmica história da ida dele para Paris, o Ciro declarou que o Aécio foi uma das mais profundas decepções da sua vida pública. Diz o Ciro: para mim foi uma das mais profundas decepções da minha vida pública. O jornalista mineiro sabe da relação antiga de amizade com Aécio, apesar de divergências de um tempo para cá incontornáveis, mas eu ajudei o Tancredo na eleição do colégio eleitoral e ainda já como deputado estadual, e conheço o Aécio desde então, jovem secretário particular do Tancredo. Para mim é absolutamente chocante e talvez a maior decepção que já tive na minha longa vida pública. Essa é a posição dele. Então, depois que a Dilma sofreu o golpe, ele, em 2016, ele foi veementemente contra o golpe, defendeu, mesmo com as restrições que ele falava que tinha, mas defendeu. E aí ele veio de 2016 a 2018, ele venceu a oposição ao governo Temer e continuou sendo muita oposição ao Temer. E assim, aí veio candidato, né, em 2018, na disputa aí com o Bolsonaro, na disputa com o Haddad, e ele também não conseguiu sucesso, não indo para o segundo turno das eleições, e nessa eleição ali acabou de vez qualquer relação que ele tinha com Lula, com o PT, porque ele queria que o PT, não sendo Lula o candidato, que o PT apoiasse ele. E o PT decidiu ter candidatura própria no lugar do Lula, que no caso foi o Fernando Haddad. E aí o Ciro ficou puto,
E acabou que no segundo turno, entre Haddad e Bolsonaro, ele até declarou voto ao Haddad, mas na verdade todo mundo sabe que ele passou uma temporada em Paris, né? Então isso deu muita polêmica e aí isso acabou de quebrar o vaso que ele tinha com o PT e com parte da esquerda toda, né? Então, assim, o Ciro é um cara que gosta da polêmica, ele se alimenta da polêmica. Então, assim, se não tiver polêmica, ele fica fora do circuito. Então, vira e mexe, ele tá lançando uma polêmicazinha aí. Assim, na época da Lava Jato, o Ciro defendeu a investigação contra o Lula. Ele fez a defesa, mas ele criticou a ação da Polícia Federal e ele, embora tenha defendido aí o ex-presidente Lula no caso do Mensalão, ele defendeu o Lula o tempo todo. O processo de impeachment da Dilma também, que ele defendeu todo o processo de impeachment da Dilma, mas ele tinha um ranço e tem um ranço contra o Lula, isso não tem dúvida. Assim, ele indagado por um manifestante, por exemplo, sobre a inocência do Lula, ele respondeu: inocente nada, o Lula é um merda, na verdade. Aí, assim, em junho de 2016, o Ciro criticou a decisão da Dilma de indicar o Lula como ministro da Casa Civil, né, para evitar a prisão do Lula. A expressão dele é que isso foi um grande disparate. Aí ele continua lá em 2016, ele num debate da Globo News, ele afirmou que o Lula estava no fim de um ciclo político e que o Lula brincou de Deus e se queimou. Ciro criticou várias vezes também Eduardo Cunha, chamando de ladrão. Sem falar que, assim, disparou comentário contra Fernando Henrique, Aécio Neves, Zé Serra. O cara, assim, como eu disse, o cara vive se alimenta de polêmica, se alimenta dessas discussões. Então, ele gosta disso, assim. Me lembro também que ele disparou muito contra o Temer. Ele chamou o Temer de golpista salafrário. E nessa mesma época ele falou que o Lula botou um canalha de vice da Dilma, um picareta, referenciando assim o Temer, no caso, né? Querendo fazer referência ao Temer. E na verdade ele estava puto porque ele queria ser o vice da Dilma também e não colocou, né? Então, assim, para continuar as grandes polêmicas dele, ele falou do Moro, assim, se o Moro tentasse prender a ele, Ciro, ele receberia a turma dele na bala, caso não tivesse feito nada de errado. Aí depois teve que explicar, né? Teve que se explicar aí sobre essa fala aí, essa polêmica declaração que ele fez, e ele se explicou ao Luiz Nassif e falou: e se o juiz Moro resolvesse ter amanhecido na casa do Willer Bonner para conduzi-lo coercitivamente sem nenhum tipo de explicação, só para constrangê-lo? É como as pessoas reagiriam. Se eu não fizer nada errado, eu não posso ser preso. E assim se alimenta o Ciro Gomes com as suas eleições. Então, assim, ele tem um projeto de país, né, cujo ele lançou um livro a esse respeito. E, assim, uma coisa que a gente não pode negar é que o Ciro é um cara com uma bagagem, com um currículo de vida pública, né? Como eu disse, foi deputado estadual, foi deputado estadual do Ceará por 2 vezes, foi prefeito de Fortaleza, foi governador do Ceará, foi ministro da Fazenda do Itamar Franco, depois foi ministro da Integração Nacional no governo Lula, e deputado federal de 2007 aí até 2011. Então, assim, é um cara que bagagem política ele tem. Ele só não consegue ter os números. Os números não conseguem nunca. Como diz a Dilma um belo dia, ele tinha que estar preocupado. Ele fica atacando a todo mundo desse modo aí, porque a Dilma até chamou ele de mentiroso, né? Isso foi ano passado, porque ele falou com ele que ele tinha que estar preocupado em sair de um dígito das pesquisas, que ele não consegue nunca passar de um dígito nas pesquisas. E terminando assim, né? Ele é um cara que vive de barraco, que vive de polêmica, né? Então, assim, rapidamente dando um Google aqui,
Cid Gomes chama Zé de Abreu de babaca, tal. Aí no caso é o irmão dele, né? Petistas